Olá, bom dia, bom dia pessoal. Olá, hoje eu quero trabalhar aqui com vocês um tema que surgiu nessas nossas conversas aí, né, das perguntas, respostas, que é o tema do vício na pornografia. Eu vou colocar aqui o tema. A gente tem uma série de perguntas ali na caixinha, né? Uma série de questões para a gente conversar sobre isso. E acho que é um tema muito importante, né? A gente precisa começar a olhar esse tema, né? Ele é um tema que ele está surgindo cada vez mais demanda de atendimento. Eu tenho atendido cada vez mais casos, né? Tanto de homens quanto de mulheres. E a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? A gente precisa começar a entender o que acontece, né? Como é que a gente identifica isso também. Então, talvez para muitos de vocês, sim, vai ficar salva a live. Talvez para muitos de vocês não vai fazer sentido, mas para quem fizer sentido, para quem acha que tem que encaminhar para alguém, manda aí no aviãozinho, né? Para a pessoa ficar atenta, que ela pode estar pensando sobre isso, que ela pode estar atenta a isso, né? A gente vê assim, né, muita questão da pornografia muitas vezes ligada a uma questão religiosa, né? Então, assim, porque isso é pecado, porque isso, né, nossa, Deus não aprova e tal. Não é por aí que a gente vai falar, eu quero deixar isso bem claro desde o começo, né? O nosso papel aqui não é de definir a questão de qual é a relação que a pessoa tem com isso, né, com a religião, né? Não é o nosso papel, e sim compreender o que está acontecendo com a pessoa, né? Então, o vício em pornografia é hoje já considerado uma grande pandemia, assim como o coronavírus, né? Ele é um vírus silencioso, ele é um vício silencioso, né? O coronavírus a gente também não percebe ele no ar, né? A gente tem que estar sempre atento. A questão do vício na pornografia também está sendo considerada uma pandemia, por quê? Porque também é muito silencioso, é muito individual, né? O vício na pornografia, ele é algo que vai se disseminando. E cada vez mais, por quê? Porque, na verdade, a gente começou a ser criado, né? As novas gerações começaram a ser criadas com acesso à internet. E com acesso à sua sexualidade com a internet, né? Então, antes, os rapazes, as meninas, eles tinham que sair para ter relações sexuais, né? Ou para se masturbar, ou enfim, iam, né, ter relações sexuais presenciais. Hoje, não necessariamente a pessoa precisa mais. Então, ela consegue viver essa experiência da masturbação pelo celular, pela questão do computador, né? Vejo como uma compulsão. Então, é um pouco diferente, tá? Por quê? A compulsão sexual, ela tá ligada a um parceiro. Normalmente, a pessoa tem alguém, né, vários parceiros. Então, isso é a compulsão sexual. Então, eu tenho um parceiro e eu me relaciono com aquele parceiro ou com vários parceiros. Outra coisa é o vício na pornografia, que tá ligado, não deixa de ter ansiedade, não deixa de ter compulsão, mas é uma compulsão diferente. Por quê? Porque sou eu aqui com o meu celular, sou eu com o computador, né? E que gera uma série de consequências, né? Uma série de descargas neurológicas, né? Químicas nas sinapses, nos neurônios, e que vai gerando a sensação exatamente como se fosse um vício em drogas, como se fosse o vício em bebida, o vício em jogo, o vício em compras. Tem a mesma lógica, certo? Mas é algo que afeta, gera um prejuízo, isso, compulsão como a droga, exatamente, isso aí. A compulsão sexual, né, ela tá ligada a eu tenho que ter experiências sexuais com várias pessoas ou várias vezes, né? O vício na pornografia é assim, eu deixo de cumprir com outras tarefas minhas e começo a me relacionar só com aquele objeto, né? Então, a pessoa, ela não vive mais outras coisas, tá? Então, vamos ver. Libera a mesma química, exatamente. Deixa eu ver aqui as perguntas, porque tem muitas questões, tá? Pra gente conversar. Vamos ver, eu vou começar lá de baixo. Olha só uma pergunta. Em qual situação se considera um problema?
né? É um problema quando a pessoa começa a não ter mais uma vida normal. Então ela começa a ter prejuízos profissionais, ela começa a ter prejuízo no relacionamento, ela começa a ter prejuízos sociais, né? Por quê? Porque a pessoa com vício em pornografia, essa pessoa acaba deixando de lado a vida real e concreta. Ele só se relaciona com aquela situação, né? Por quê? Porque vem uma ansiedade muito grande, então quando a pessoa assiste a pornografia, quando ela se masturba, ela tem a sensação de que ela, então, tem um alívio aí, né? Então, quando que isso se torna um problema? Quando ela só encontra alívio nesta situação. Quando a única forma de se sentir melhor é depois da masturbação, né? Depois de assistir a pornografia. Então, a pessoa, por exemplo, começa a ter uma série de prejuízos no relacionamento, porque começa a dormir mais tarde, começa a não ter mais ereção, por exemplo. O homem às vezes não começa a perder a ereção quando ele vai ter uma relação sexual normal. Por quê? Porque o homem, ele é extremamente visual, certo? A mulher também, mas o homem mais. Por ser extremamente visual, esse homem, ele, olhando o filme pornô, ele vai rapidamente se estimular. E na relação sexual normal, presencial, ele não vai ter aquela rapidez daquele estímulo que ele tem com o vídeo. Então, o que acontece? Ele começa a sofrer, ele começa a não ter mais ereção, ele acha que ele não tem mais desejo, e na verdade está ligado a uma questão cerebral. Por quê? Porque ele naquele momento ele ficou muito vinculado à questão do vídeo. O estímulo, a rota sexual dele ficou muito curta, certo? A rota sexual no cérebro ficou extremamente curta e ele então só consegue se estimular visualmente por aquele estímulo que ele já está acostumado. Então começa a ter uma série de problemas conjugais também. Boy ficou enciumado ao saber que eu amo me tocar assistindo filme erótico. Não sei como lidar. Então, olha só, uma coisa é o teu momento de masturbação e tá tudo certo. Outra coisa é assim, se tu tem o teu momento de masturbação, o teu momento de relação sexual normal, tá tudo bem. O que acontece? Às vezes a mulher fica enciumada também. Então a gente precisa estar atento e ver o quanto que, de repente, esse homem, ele tá te pedindo atenção. O quanto que daqui a um pouco vocês podem ter momentos de mais atenção, o quanto que daqui a um pouco vocês podem ter momentos onde vocês vão se integrar melhor, né? Inclui ele nesse momento, né? Talvez tu tenha que te perguntar assim, por que tu não tá incluindo? Tu não precisa incluir, certo? Mas talvez tu possa pensar assim, por que eu não tô incluindo? Né? Eu quero ter o meu momento. Ok, ele teve ciúmes da masturbação ou do que tu estavas olhando? A tua frequência de masturbação olhando vídeo pornô é maior do que a tua frequência de sexo real, concreto com esse parceiro? Então essas são as perguntas que tu tem que te fazer. Porque se a tua dedicação, se tu tá hoje mais feliz olhando vídeo e isso já começa a ocupar muito tempo da tua vida, talvez isso seja um problema. Talvez isso seja algo que tu tenha que avaliar, certo? Olha só, e o tela preta, né, o app, que seria um áudio pornô, qual a sua opinião? Olha só, o áudio pornô funciona completamente diferente, tá? Claro que tu não vai poder passar o dia inteiro fazendo isso, ouvindo áudio pornô, certo? Mas no caso, por exemplo, do tela preta, ele vai trabalhar a tua fantasia. O áudio pornô, ele é sensacional, só que tu não vai poder passar do limite que normalmente as pessoas usam, né? Então, as pessoas não passam de manhã, de tarde e de noite ouvindo áudio pornô ou áudio erótico. Vocês estão entendendo? A pessoa vai ter um momento que ela escolhe, bom, agora eu vou ter o meu momento de intimidade, agora eu vou ter o meu momento de masturbação. Ok. Agora, se a pessoa passa de 4 horas da manhã, 3 horas fazendo isso, né? De 3 horas da tarde, passa 2 horas fazendo isso, tem algo aí que a pessoa está depositando nessa experiência que precisa ser vista com outros olhos,
né? Normalmente está ligada à questão da ansiedade, certo? Então tem algo aí que essa masturbação, que esse áudio pornô, ou que esse vídeo pornô está vindo para acalmar algo que tem aí. E esse algo que precisa ser visto, tá? Então, ouvir o áudio pornô não é problema. Tu baixar um aplicativo, tu contratar um aplicativo, tu assinar um aplicativo, não tem problema nenhum. Desde que isso não se resuma a sua vida a só isso, certo? Desde que tu tenha outras fontes de estímulos para tua sexualidade. Vocês estão entendendo? Precisa haver um equilíbrio, certo? Vamos ver o que mais. Como sair disso? Como sair da questão do vício em pornografia? Tá? Precisa fazer um tratamento. Eu atendo muitos pacientes hoje, por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto que, como eu já falei, tá virando uma pandemia. Por quê? As pessoas hoje já estão iniciando a sua vida sexual com vídeos pornôs, certo? Então, se isso não tiver uma dosagem na nossa vida, vai se tornar um vício. Por quê? Porque libera uma série de substâncias no cérebro que vão causar dependência, assim como a droga, assim como as compras, assim como a bebida. Como que tu sai disso? Ficando em abstinência. Então, como é que tu fica em abstinência? Tu vai precisar fazer terapia para isso. Às vezes vai precisar de medicação. Os casos que eu tenho atendido, eles não têm usado medicação. Por quê? Porque a gente tem trabalhado muito a questão de qual é o papel da pornografia, né? Qual é o papel desse vício, do que tu tá fugindo, o que tá acontecendo contigo, né? O que tu tá buscando dar conta através dessa experiência de masturbação e dessa experiência, né? Do que tu tá fugindo, porque o que acontece? A pessoa, quando está viciada em pornografia, ela cria um mundo paralelo, certo? Então, ela não está conectada no aqui e no agora, ela só pensa nisso, ela só vive isso, ela só vê prazer nisso, ela não vê mais prazer em conversar com os amigos, em tomar uma bebida junto com os amigos, né? Essa pessoa não vê mais prazer em outras coisas que normalmente as outras pessoas veem, em assistir um filme normal, ou de jogar futebol, ou de encontrar as amigas, ou de sentar e ler um livro. A pessoa não vê mais prazer nisso, ela só vê prazer nesta experiência. Então, ela precisa constantemente daquela sensação, daquela liberação, daquela carga toda liberada na experiência da masturbação, né? Aquela carga cerebral, para que ela se sinta bem. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Então, como sair disso? Psicoterapia com um especialista nesta área, certo? Não tem como não fazer psicoterapia, porque vai vir uma série de emoções, uma série de sentimentos. Inclusive, os pacientes que eu atendo com relação a isso, eles têm livre acesso ao meu WhatsApp. Então, eles me mandam mensagem quando tá mais difícil, quando tá mais complicado, né? E, enfim, é um tratamento bastante importante, né? Existem exemplos de pessoas que conseguiram sair disso, né? Então, se vocês... depois, se vocês me pedirem aqui no direct, eu posso passar para vocês, tá? Eu compartilho aqui, depois eu vou compartilhar aqui depois para vocês de um rapaz que é um design, que ele fez uma palestra exatamente sobre isso, de como que a vida dele funcionava sobre isso. Eu vou passar aqui para vocês depois, tá? Deixa eu anotar aqui. E aí depois eu vou encaminhar para vocês. Vou postar aqui nos stories, tá? Mesmo mantendo as relações frequentes, ver pornografia várias vezes ao dia é um vício? Olha só, a questão é que tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio, certo? Então, se a pessoa tem relações frequentes, teoricamente não precisaria ter essa frequência de visualizar os vídeos pornográficos. Por quê? Porque quando a pessoa visualiza o vídeo pornográfico, ela também se masturba. Nessa masturbação é que vai gerar uma descarga aí, né, dos neurônios,
certo? Vai liberar uma série de substâncias que faz com que a pessoa precise cada vez mais, ok? Então, pode ter aí um início, um começo de vício na pornografia, junto com uma certa compulsão sexual, porque lembram que eu falei no início. O que é compulsão sexual? Compulsão sexual é quando a pessoa precisa de vários parceiros, né? Ou então fazer sexo frequentemente. Porque a gente tem uma normalidade, o corpo tem uma normalidade de quantas relações sexuais ele pode fazer num dia, né? A nossa vida não é só isso, né? A nossa vida não é só a nossa sexualidade, a nossa vida tem outras partes também, né? Então a sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida. Tem o nosso trabalho, tem a nossa família, tem o nosso lazer, né? A nossa alimentação, o convívio, as relações. Então, quando isso começa a ocupar, né, a maior parte do nosso tempo, é porque tem alguma coisa que indica que pode ter problema, certo? Pode ser um começo. Como diagnosticar se consegue ter ereção presencialmente, mas nem sempre... acho que continua a pergunta. Como diagnosticar se consegue ter ereção presencialmente, mas nem sempre... Deixa eu ver. Ela não continuou a pergunta. Tá, aqui eu acho que é a continuação. Deixa eu ver. Como diagnosticar se consegue ter ereção presencialmente, mas nem sempre pode ser disfunção? Como diagnosticar se consegue ter ereção presencialmente, mas nem sempre pode ser... Olha só, assim, isso é um outro assunto, né? A disfunção erétil, ela vai... Quando é que a gente considera que é uma disfunção erétil? Quando nos últimos 6 meses a pessoa, das 10 últimas relações sexuais, em 7 ou 8, a pessoa teve problema de ereção, né? Então não teve a ereção. O que acontece? No caso do vício na pornografia, pode acontecer isso. De que forma? A pessoa está viciada em vídeo pornográfico, certo? Então, o que acontece? Para ela ter, quando ela está viciada, ela vai ter ereção, ela vai ter masturbação. Então, tem um certo estímulo que ele recebe ali, visual, e o homem é muito visual, certo? Então, o que acontece? Quando ele vai ter a relação sexual normal, ele não tem a mesma quantidade de informações que ele teve no vídeo pornográfico, certo? Então ele vai ter dificuldade para ter ereção, porque ele vai demorar mais e talvez ele nem tenha a ereção, porque a ereção é a segunda etapa da resposta sexual humana. A primeira etapa é o desejo, depois a excitação, que é quando tem ereção. E o que acontece? Nós enxergamos hoje a sexualidade muito como algo que ainda é um tabu. A gente não tem falado sobre isso, a gente não tem comentado sobre isso, né? A gente não tem falado assim no quanto que o filme pornográfico, ele é deseducativo, ele é algo extremamente agressivo, ele é algo que destrói a pessoa. Por quê? E eu não tô falando aí na questão religiosa, tá? E nem vou falar que assistir pornografia ou que se masturbar é uma questão que é pecaminosa, porque tem algumas linhas, né? Principalmente as linhas religiosas que falam disso, que tentam trabalhar isso pela questão do pecado. Não é o nosso papel aqui, não é o meu papel aqui, né? Por quê? Porque, claro, todas as religiões, elas têm crenças e têm coisas que são extremamente importantes, que nos constituem enquanto ser humano, certo? Mas não é o nosso papel aqui julgar a pornografia, julgar esse vício. O meu papel aqui é a gente poder conversar sobre isso e a gente poder avançar. Então, o que acontece? Então, quando eu falo do filme pornográfico, não tem esse julgamento moral religioso. É isso que eu tô querendo dizer. Quando a gente fala do filme pornográfico, significa que o filme pornográfico lá, ele vai se mostrar na vida da pessoa como algo idealizado, certo? Então, a pessoa, quando se vicia no filme pornográfico, ele está enxergando um homem super, né, com pênis enorme, com pênis super ereto, um homem que
dura horas e horas a ereção, um homem que às vezes tem uma ejaculação e daqui a pouco ele já tem de novo uma ereção, só que tudo aquilo ali é fake. E os nossos, a nossa realidade é outra, né? Aquelas mulheres que têm orgasmos maravilhosos e, né, fazem um show, fazem um espetáculo, aqueles homens que fazem um espetáculo na cama. Então aquilo tudo não existe, a vida real não é aquilo ali. Embora a gente quisesse, né? Mas não é aquilo ali. A vida real é aquilo que a gente vive no nosso quarto, entre quatro paredes. Às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Às vezes vai ser uma ótima experiência, às vezes vai ser uma experiência mais ou menos e tá tudo certo. Por quê? Porque nós somos humanos. A nossa experiência entre quatro paredes, ela não é construída, ela não é editada, ela não é fake, ela é real. Então nós vamos viver experiências que às vezes o filme pornográfico não retrata. Então a gente precisa olhar a pornografia também como um processo de deseducação. E a gente precisa alertar os nossos jovens, os adolescentes, que hoje, por exemplo, agora na pandemia, eles devem estar acessando muita pornografia. E a gente precisa alertar. Isso é fake, isso não existe, não é assim na vida real. Né? Então, assiste, pode conhecer e tal, mas não te apega e acha que a vida tem que ser isso. Né? Então, às vezes, alguns casos que eu tenho atendido de vício em pornografia, as pessoas têm dificuldade de relacionamento, né? As pessoas têm dificuldade de se aproximar, de conquistar. Então, muitas vezes, isso também leva para isso, né? Teve me lembro assim de um caso clínico, de um livro, né, que eu estou estudando, que a pessoa, os pais queriam manter ele muito dentro de casa, né? Não queriam que ele saísse, achavam que a rua era muito perigosa e que ele iria, então, talvez conhecer coisas muito perigosas na rua. E o que acontece? Naquele caso, ele se viciou em pornografia. Por quê? Porque ele ficava muito tempo em casa, os pais estavam seguros de que ele estivesse em casa, então, só que ele estava acessando o mundo pela internet. E ele se tornou um viciado em pornografia. Então vejam como a gente precisa estar atento aos nossos filhos, a essa educação sexual que a gente precisa trabalhar com os filhos, né? Com os adolescentes, com crianças, o quanto que a gente não pode permitir as crianças olharem, tem que estar monitorando, né? Deixa eu ver, vocês estão colocando algumas perguntas aqui. O viciado em pornografia consegue manter um relacionamento sério, saudável, quando ele depende do grau do vício, né? Então, normalmente vai aparecer problemas de disfunção sexual, né? E vai aparecer um distanciamento muito grande na relação do casal. Quando o esposo tem relação sexual com a esposa e mesmo assim quer masturbar e vídeo também. Olha só, é quase como se tu perguntasse assim, né? Dá para usar o vibrador depois? Dá, né? Dá. O que acontece? Preciso olhar o quanto que esse homem, ele só tem prazer com esta experiência do vídeo pornô, certo? O vício, ele vai, embora hoje a gente não tem definições dentro do manual de transtornos mentais, né, que são os manuais que os psicólogos, psiquiatras e médicos se orientam, né, a gente sabe que quando isso começa a gerar prejuízo para a pessoa no âmbito profissional, no âmbito pessoal, é que é um problema, né? Então a gente tem que estar muito atento nesse sentido, tá? Quando que isso começa a gerar um problema para o casal, quando isso começa a gerar um problema para aquele relacionamento. Deixa eu ver o que mais. É normal depois que se tem filho perder a libido? Por um período tá? Mas esse é um outro assunto que eu não vou entrar agora. Deixa eu ver aqui o que mais. Você atende em qual abordagem? Eu atendo dentro da abordagem sistêmica, tá? Inclusive eu tenho curso para psicólogos, para pessoas que trabalham na área da saúde, para fisioterapeutas, para médicos, para ginecologistas, né? Todos os profissionais que trabalham na área da sexualidade, eu tenho um curso de terapia sexual, tá? Tá lá no inteligenciaerótica.psicólogos, tá?
Não era vídeo, era vício, masturbar após ter tido uma relação sexual. O vício na masturbação após a relação sexual. Bom, talvez, né, se ele não ejaculou, talvez ele possa se masturbar e aí ter uma ejaculação, ter o orgasmo, depende um pouco da situação, né? Deixa eu ver o que mais. E quando a pessoa se masturba só vendo pornô, sem prejuízos na vida conjugal? E quando a pessoa se masturba só vendo pornô, sem ter prejuízo na vida conjugal? Isso me faz pensar que a pessoa tem uma vida sexualmente ativa, né? E que depois, então, ela ainda precisa da masturbação vendo vídeo pornô. Acho que depende um pouco da frequência, né? Precisa ver o que tu considera de prejuízo para a relação conjugal, né? De repente vocês estão desconectados, vocês estão afastados, a comunicação está difícil, vocês não conseguem falar sobre isso, que cada um se masturba vendo filme pornô. Então isso já seria considerado de repente um prejuízo, né? Depende um pouco de como cada um lida com isso. Pode causar também ereção, mas dificuldade de gozar ou apenas dificuldade de ereção? Olha só, a dificuldade na ejaculação também tem ejaculação retardada, né? O que acontece? Quando é que a ejaculação é retardada? Quando nesse período de 6 meses, né, de 10 relações sexuais, de 7 a 8 relações sexuais, a pessoa tem dificuldade para ejacular. Mas aí vocês teriam que fazer uma avaliação com um urologista, porque pode ter uma série de fatores que interferem, fatores físicos que interferem na ejaculação, assim como na ereção. Muitas vezes a pessoa precisa fazer uma avaliação com o urologista, tá? Essa semana, quem é aqui de Porto Alegre, quem é aqui da região, tem um urologista que também deu aula no meu curso e que tá aí no feed, tá? Que é o Dr. Maurício. Eu sempre indico uma avaliação com o urologista, tá? Tem dificuldade de gozar, tem dificuldade de ter ereção, tem dificuldade de ejaculação precoce. Primeiro vamos ver as questões físicas e depois as questões psicológicas, tá? Vamos ver o que mais vocês estão perguntando aqui. Bárbara, explica a ejaculação retardada e a pornografia. Então, a ejaculação retardada é isso, quando nesses 6 meses, né, de 7 a 8 ejaculações, a pessoa não conseguiu ejacular de jeito nenhum, certo? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a pornografia, né? O vício na pornografia é outra coisa, que é isso que nós estamos falando, tá? Que é quando a pessoa não consegue mais ter uma vida normal, ela só pensa nisso, ela só faz isso. Pode me ajudar em relação à libido? Fui à médica, ela disse que eu teria que ver vídeos pornôs. Então, isso é uma ótima pergunta, tá, Rose? Por quê? Olha só, a gente precisa muitas vezes trabalhar a nossa fantasia, isso é outra coisa. O vício em pornografia é quando tu estás dependente, é como se como se fosse uma droga, tu tem que usar aquela droga para ficar bem, certo? O que a ginecologista te sugeriu é que tu possa assistir vídeos pornográficos, ou talvez assim, eu mudaria, tá? Eu não gosto de usar o vídeo pornográfico, eu gosto de usar o vídeo erótico. O que significa isso? São filmes eróticos que tu vai assistir e que tu vai ter lá toda uma historinha. Essa é a diferença do filme erótico e do filme pornô. O filme pornô, ele é escrachado. Ele é aquela violência com relação ao ser humano, né? Aquela coisa objetificada, certo? Uma relação de objeto. Outra coisa é o filme erótico. O filme erótico, ele tem uma história, ele conta uma história, então a gente vai se envolvendo. Então a tua médica, Rose, ela te indicou que tu assista filmes eróticos, para tu trabalhar a tua mente erótica, certo? O que significa isso? A tua capacidade de fantasiar, de tu te imaginar naquela situação. O filme pornográfico, ele não permite isso porque ele é curto, ele é direto, ele mostra, ele escancara.
E o filme erótico, ele trabalha o erotismo, a nossa fantasia, as coisas que a gente imagina. Então, isso sim é indicado para quê? Para que tu possa começar a te conectar com o teu desejo, com a tua libido. É como se fosse uma forma de estímulo, tá? Eu já assisti às vezes, agora um pouco mais, mas não quero ficar no vício da pornografia. Então, assiste filme erótico. O que é filme erótico, Bárbara? 50 Tons de Cinza é filme erótico. 9,5 Semanas de Amor é filme erótico. Se vocês digitarem lá na internet filmes eróticos, vai surgir uma lista de filmes e vocês vão poder se deliciar agora na pandemia. Mas não vão assistir junto com os filhos, hein? Tá bom? É privado, isso é de vocês, isso é um momento de vocês. Masturbação só com vídeo pornô pode ser que a pessoa não tenha diversidade sexual ou não se sente mais estimulada por outra coisa. Ela reduz os estímulos só para o vídeo. Exatamente, Giovanete, exatamente. Tô terminando meu curso de psicologia esse ano e quero ser psicóloga sexual assim como você. Ai, que amor, vem junto. Conseguir se masturbar somente com a pornografia é considerado vício? Pode ser que sim. O que acontece? O ideal é que a pessoa tenha várias fontes de estímulo, tá? Eu tô vendo aqui, Laura, que tu é físio, né? É importante que a pessoa possa ter várias formas de estímulo. Então, o áudio pornô, o filme pornô, o filme erótico, ou as lembranças daquela última relação sexual que foi legal, entende? Então, várias fontes de estímulos para que a pessoa possa ter uma sexualidade mais fluida, certo? Que ela não fique dependente daquela experiência única, tá? Há 10 anos atrás vi o filme erótico 9 Canções. Me marcou muito. Vi com o namorado na época e foi puro êxtase. Exato. Filme erótico, eu não conheço esse filme, mas assim, tem um outro filme também que é muito erótico, Império dos Sentidos, né? Nossa, tem tanto filme. A Bela da Tarde, né? Assim, são filmes mais antigos, tá? Um filme erótico também é aquele, mas é mais levezinho, Comer, Rezar e Amar, também é um filme erótico, porque tem toda uma história, certo? Quanto mais a gente trabalhar em nós, essa questão da história, essa questão da fantasia, né? Dos pensamentos, mais vai despertar a nossa libido. E isso não é vício em pornografia, tá? Vício em pornografia é tu ter que olhar uma foto, né, de uma cena sexual, tu olhar um filme pornográfico mesmo, né? Não importa se daqui um pouco é algo que é mais é mais caseiro ou é mais profissional, não importa, a questão é a pornografia. Bárbara, a pornografia também pode causar ejaculação precoce? Pode. É que o que acontece? Quando a pessoa realmente está viciada em pornografia, ela não vai mais ter relações normais com outra pessoa. Então, não dá para dizer que vai ser uma ejaculação precoce, porque a ejaculação precoce ela não é critério na masturbação, certo? A ejaculação precoce ela é considerada quando a pessoa não tem controle na relação com o outro, certo? Então, pode, mas é difícil a gente relacionar, tá? É comum a demanda de homens que se consideram muito exigentes quanto ao ideal de beleza de mulheres, baseado no que vem nos filmes pornográficos. E no relacionamento com a parceira não sentem desejo. Então, exatamente, Juliana. O que acontece é que a gente precisa estar atento, porque isso pode ser já um começo de vício em pornografia. Porque ele não sente mais desejo, não é só pelo padrão de exigência, mas pelo estímulo que aquela experiência traz. Normal o homem ter ereção vendo mulheres no filme normal? Pode ter, mas não é normal. Por quê? Porque, na verdade, se tu tá vendo um filme normal, tu tá envolvido naquela história. Por exemplo, é uma história de aventura, né? Então, a não ser que tenha uma cena que daqui a pouco vai ser uma cena mais erótica, que vai ser uma cena mais caliente, alguma coisa assim, tá? Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Ideal é cortar a pornografia de vez ou ir diminuindo a frequência? A pessoa tem que entrar em abstinência,
tá? Por isso que precisa de acompanhamento, por isso que precisa de monitoramento, porque ela não vai conseguir diminuir a frequência, tá? Existe vício em conto erótico também? Não, gente, não existe. Olha só, quando criança convivia com uma prima adolescente que havia iniciado a prática de masturbação, com pretextos de brincar de família. Ela me induzia a assumir o papel de marido ou mulher. Não me sentia abusada, pois era uma criança e não sabia o que se tratava. Deste modo, reproduzi a brincadeira diante dos meus pais, que questionaram onde havia aprendido e eu contei. Fui orientada a não brincar assim, entretanto, a sensação prazerosa me fazia contrariá-los diversas vezes. Isso gerou grandes brigas na família e eu me sentia muito mal em não conseguir deixar a prática. Iniciei uma vida sexual aos 21 anos e desde então achei sexo algo superestimado. Gosto do ato sexual, sinto prazer durante a transa, mas não sinto desejo de transar. Preciso ser procurada e muito instigada para ceder. Sinto-me indisposta na troca sexual e muitas vezes preciso beber para conseguir sentir algum desejo. Essa indisposição poderia estar ligada ao fato da masturbação precoce a longo prazo? Como posso tratar? Sei que o problema não está no relacionamento ou no meu parceiro. Me desculpe me alongar. Vejam só que foram várias caixinhas aqui, né? Deixa eu só ver aqui o começo. Quando criança, convivia com uma prima adolescente que havia iniciado a prática de masturbação. Isso. O que acontece? Olha só que interessante, né? Nós estamos aí diante de um caso de uma exploração da sexualidade muito precoce, certo? Então, o que acontece? Nessa fase, a criança ela vai experimentar a sexualidade como algo gostoso, assim como ela descreveu, a pessoa descreveu isso. O que vai acontecer? Esse gostoso, depois, ele vai subindo para uma fase que é quando entra na adolescência, que é quando os hormônios começam a aparecer. E aí, aquele gostoso, ele não é mais o gostoso igual aquele da infância. Ele é um gostoso já ligado aos hormônios e ligado à questão da sexualidade. Então, a pessoa desenvolveu e despertou para a sexualidade com muita antecedência. Esses pais, talvez por medo e por, assim, não souberam falar tão abertamente sobre isso e geraram nela talvez uma sensação de que ela estivesse fazendo alguma coisa errada. Então começou a haver uma sensação de ter que esconder, né? E o que acontece? Por se tratar, talvez, a primeira experiência com a qual ela teve contato com a sexualidade, com a pornografia, né? Aquilo se tornou uma marca. É como se ela não tivesse a oportunidade de experimentar outras formas de se relacionar com a sua sexualidade. Entende? Então, hoje, quando vai ter relação com uma pessoa que está próxima, ela talvez tenha aquela sensação de que o estímulo não é suficiente. Então, a minha indicação seria, e vocês estão perguntando aí sobre abstinência, entrar em abstinência com relação ao vício na pornografia, certo? Esse é o único jeito de tratar a questão do vício em pornografia, é entrar em abstinência. Só que isso parece uma coisa tão simples a gente falando, né? E não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente complexa. É algo muito difícil para as pessoas entrarem nessa abstinência. Por quê? Porque vai ter uma série de sintomas de abstinência. Então, vocês imaginem um drogado parar de usar drogas. Ele não vai ter uma série de sintomas e uma série de vivências e sentimentos com relação àquela abstinência. A mesma coisa vai acontecer aqui na pornografia, tá? Pornografia é um produto da carência. Quando as pessoas estão muito tempo sem ter uma relação, não, o vício na pornografia não é resultado de carência, tá? Tem a ver com a forma com que a pessoa começou a se estimular e ela criou uma dependência, porque esse estímulo ele foi alimentando o cérebro, que foi descarregando no corpo e no cérebro uma série de substâncias que gerou um alívio
né, para aquela pessoa, que gerou uma sensação de prazer para aquela pessoa. Então ela começa a se viciar na sensação de prazer. Só que, claro, existe um vazio nesta pessoa, existe algo ali que precisa ser tratado, que precisa ser olhado. Então isso sim vai aparecer, tá? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu subir aqui. Olha só. Prefiro isso a transar com meu marido. Muito mais gostoso e com ele nunca foi bom. Claro, olha só, uma coisa interessante, né? Talvez vocês precisam pensar assim, que a gente não está acostumado também a falar pro parceiro o que a gente gosta. De repente, tu ali na masturbação, tu já te conhece, tu já sabe o que tu gosta, tu já identifica aquilo que tu te sente bem. Então, de alguma forma, tu precisa começar a comunicar pro teu marido o que tu gosta. Né? O que tu gostaria que ele fizesse, como que, né? Como tu te sente melhor, qual é a sensação que tu tem, assim tu faz, eu gosto, assim tu faz, eu não gosto. Então, às vezes é a comunicação, certo? Porque senão vai se transformar num vício, né? Por quê? Porque dependendo da quantidade, né? Por dia, por hora, né? Pode se tornar um vício, tá? Eu gosto de assistir pornô lésbico, mas não sou viciada. Quando eu vejo que estou assistindo muito, eu entendi que de repente ela para, né? Então, começa de repente a assistir filmes eróticos, né? Faz essa troca, né? Por quê? Não importa se o pornô é lésbico ou não é, né? Eu vi uma mulher respondendo, né? Então, assim, o que acontece? Vocês estão precisando trabalhar a questão da fantasia. Então, às vezes, procura fazer a masturbação sem precisar o vídeo. Só imagina, usa aquela cena que tu tem na tua cabeça e faz a masturbação sem precisar olhar o vídeo. Essa é uma outra possibilidade também. É péssimo em todos os sentidos relacionais, desconstrói as percepções do homem e da mulher também, não é só do homem, tá? Sim, por quê? Porque a gente começa a enxergar, né, a relação e as pessoas como um objeto, né? Então não tem mais humanidade ali, não tem mais afeto, não tem mais troca ali, né? Você disse sobre se sentir um objeto assim, que me sinto muitas vezes, pois é sempre a mesma coisa. Ele assiste todos os dias pornô, como você disse, fica aquela coisa fria e sem carinho. Isso, vocês precisam conversar sobre isso. Bárbara, me ajuda. Um período atrás, separei do meu marido, me relacionei com um rapaz. Nossa, foi tudo de bom, lubrificava muito mesmo, melada. Voltei para o marido, não esses dias. Tive relações, estava tão seca. Claro, olha só, isso é um outro assunto, mas só para poder trazer essa reflexão para vocês. Quando a gente se relaciona com uma pessoa fora do casamento ou numa outra experiência, acho que trocou aqui o... sim, agora melhorou. Eu vi que tinha alguma coisa errada aqui na tela. A gente vai ficar muito mais excitada, vai ficar muito mais lubrificada, sem dúvida. Por quê? Porque na verdade tem novidade, tem segredo, tem escondido, tem a outra pessoa vem falando coisas que de repente tu não tá acostumada a ouvir, que tu te sente o máximo, tu te sente assim, super, né, amada e maravilhosa, e isso às vezes não acontece mais no casamento. Né? Então, assim, tu não tá lubrificada porque, na verdade, assim, aquilo que tu viveu com aquela pessoa naquele período é algo que, se depois vocês tiverem um relacionamento de 10 anos, talvez vai acontecer de novo. Por quê? Tu e o teu marido pararam de investir na relação, né? Tu precisa pensar por que tu voltou pra ele, né? O que vocês recontrataram nesse casamento, porque aquele casamento que vocês tinham antes, ele deve ter acabado, vocês têm um novo casamento. Certo? O que vocês precisam falar sobre a questão da sexualidade, sobre a relação sexual que vocês não estão falando, tá bom? Conheço uma pessoa que é casada, tem relação normal, mas todo dia também se masturba.
Então, se isso não tomar a maioria do tempo da pessoa, do dia, ok. Se a pessoa não está tendo prejuízos, ok. A questão é que o vício na pornografia vai ficar muito claro. A pessoa não pensa mais em outra coisa. Já falei com ele, pois não sinto nada, mas mesmo assim ele continua e fico sem vontade, pois sei como vai ser. Ah, então, vocês têm que conversar, gente, tem que buscar terapia. Pessoal, olha só, nós estamos chegando no final, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pode ser sinal de ansiedade? O vício em pornografia, sim, tem a ver com ansiedade, sim, porque quando a pessoa tem, né, a masturbação através do vídeo na pornografia, gera um alívio. E é o alívio dessa ansiedade. Então, muitas vezes vai acontecer isso, sim. A pessoa vai se sentir mais aliviada. Assim é com as drogas. Quando a pessoa usa a droga, ela gera um alívio. Quando a pessoa usa a masturbação, ela gera um alívio. Então, a pessoa se vicia e não pensa mais em outras coisas. E quando a pessoa usa a masturbação para fugir dos problemas cotidianos? Sim, começa assim, né? Por quê? A gente não tem como fugir dos problemas cotidianos, a gente precisa enfrentar e vamos combinar. Qual é a única coisa que a gente não tem como voltar atrás e como não mudar? É a morte. Todas as outras coisas a gente tem como mudar, certo? Se eu perdi dinheiro, eu tenho como trabalhar e ganhar dinheiro de novo. Se eu perdi um relacionamento, eu posso reconstruir a minha vida num outro relacionamento. Se a minha casa pegou fogo, né? Vamos falar de uma coisa assim horrorosa. Minha casa pegou fogo. Eu tenho como construir uma outra casa. Então, toda a nossa vida, a gente pode enfrentar situações de problema. A gente só não consegue enfrentar situações de morte. A gente não tem o que fazer com relação a isso. Todo o resto a gente tem o que fazer. A gente pode melhorar a vida e pode fazer muitas coisas. Eu assisto todos os dias pornô, não tenho nenhum problema na relação. 20 anos juntos com muito fogo e amor. Só que entro no caso do alívio. Ok, se isso não ocupa, assim, todo o tempo da tua vida, do teu dia, ok, tudo bem, isso é uma rotina de vocês. O vício em pornografia é quando a pessoa não pensa mais em outra coisa. Aí sim começa a se transformar num problema, tá bom? Olha só, gente, eu queria agradecer a vocês, dizer que foi um tema muito legal. Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu tô pensando se eu vou criar um canal, né, no Telegram, ou se eu vou abrir um grupo pra gente continuar conversando sobre isso, né? Eu vou fazer essa pergunta aí pra vocês sobre a questão do vício na pornografia. Tá? Então, eu tô pensando sobre isso, se a gente vai conseguir se coordenar num grupo, né, onde vai poder entrar muitas pessoas, ou se a gente vai criar um canal onde eu compartilho informações para vocês sobre isso, tá? Então, fiquem atentos nos próximos dias aí que eu vou estar compartilhando isso com vocês, tá bom? Um beijo, Vou almoçar agora que eu não almocei ainda e vocês também aproveitem aí e se divirtam aí nesse dia, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.